Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. A Shirley Jackson é a musa do meu escritor favorito, Stephen King. E Stephen King se inspira muito nos livros dela, tanto que aqui atrás tem uma frase dele, né? Acho que o pessoal chama isso de blurb, que ele diz assim: a história de casa mal assombrada, mais próxima da perfeição, que eu já li. E hoje nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, que, né, eu resolvi começar a ler Shirley Jackson justamente para ela ser a musa do meu muso. Então eu queria saber, assim, né, ver como é que era escrito e tudo mais. E aí eu comecei por este daqui, né, que tem uma adaptação lá na Netflix, que se eu não me engano está como A Maldição na Residência Hill, acho que é esse o nome. Eu vou deixar o pôster aqui passando. Não assisti a série ainda, então não sei dizer como é que tá. Mas, enfim, né, vamos parar de enrolação, vamos falar do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Eleanor. Mas antes de chegar na Eleanor, é importante destacar aqui como que essa história ela começa. Ela começa contando sobre um doutor, né, que ele estuda eventos paranormais, essas coisas relacionadas ao sobrenatural. E aí ele conta aqui, o nosso narrador, que é uma narração em terceira pessoa, que esse doutor ele nunca foi levado muito a sério, porque ele estuda esses eventos, mas ele nunca apresentou algo tão concreto, algum acontecimento sobrenatural, de uma forma que as pessoas acreditassem que aquilo acontecesse. Então ele não é uma pessoa muito levada a sério ali na academia. E aí ele decide fazer uma experiência. Ele vai se reunir com um grupo de pessoas nessa casa que fica na colina, né? Que é a Casa da Colina. E aí ela fica numa cidadezinha ali, com poucos habitantes. As pessoas que moram ali não gostam muito de falar e muito menos falar sobre esta casa. Então este doutor vai se hospedar, vai alugar essa casa por alguns dias. E ele vai contratar um grupo de pessoas para conversar com ele. E aí que é apresentado as nossas personagens, né? Então a partir disso a gente vai ter a Theodora, o Luke e a Eleanor. Então, o Luke, ele é um herdeiro dessa casa, né? Uma das condições para que o doutor pudesse alugar a casa era que houvesse algum parente ali da dona. E o Luke foi selecionado a ficar na Casa da Colina junto com essas pessoas. Então a gente vai ter a Theodora, que é só Theodora, ela não tem um sobrenome. E aí vai contar um pouquinho sobre ela, sobre essa garota que ela divide o quarto com a amiga, e aí que um dia antes dela ir para a Casa da Colina elas brigam, enfim. Não tem tanta coisa apresentada sobre a Theodora, assim, logo no começo. Ela é essa personagem mais, assim, que a gente não sabe tanto. O Luke também a gente não sabe tanto. Ele é apresentado como um personagem que rouba. Então, o tempo inteiro a gente já fica assim naquela desconfiança dele, porque logo quando ele é apresentado, o narrador fala que a tia quis mandar ele ali, porque naquela casa não ia ter grandes coisas para ele roubar, que o máximo que ele faria talvez é pegar o relógio do doutor, que o nome dele é Montaigne, esqueci de falar. E aí a gente chega na Eleanor, que é a nossa protagonista aqui. Os eventos meio que vão se centrar nela. A Eleanor, ela meio que está sozinha no mundo. E o negócio já começa aí. Isso é importante para a história, eu vou chegar lá, tá? Então a Eleanor é essa personagem que perdeu a mãe, e ainda tá muito assim, sentida por causa desse acontecimento. Ela não tem uma casa própria, ela meio que não tem ninguém. Ela vive com a irmã, sabe? Tipo, numa caminha lá assim, montável no quarto da filha da irmã. Então, ela nunca viveu, ela nunca fez nada. E aí ela recebe este convite de ir para a Casa da Colina. E aí ela pensa, putz, meu Deus, finalmente eu vou fazer alguma coisa na minha vida. E, gente, como que se deu a escolha dessas pessoas? Além do Luke, né, que tem essa condição, tanto a Theodora quanto a Eleanor já tiveram já estiveram presentes nesses eventos paranormais. Então o Dr. Montaigne, ele vai procurar pessoas que já estiveram envolvidas com coisas estranhas, coisas das quais não temos explicações assim. E aí ele vai enviar carta para várias pessoas, enfim, só que só algumas respondem. E aí a Eleanor é uma dessas, então ela vai ficar assim.
extasiada, né, quando recebe esse convite, né, pensando, nossa, agora eu vou fazer alguma coisa. E aí ela decide ir, ela tem uma leve briga ali com a irmã, porque a irmã não quer que ela vá, e tem toda uma questão também de como que a relação da irmã com a Theodora, ó, com a Theodora não, a relação da irmã, da Eleanor, com ela. Então a gente vê que é uma relação meio estranha e que apesar dela viver ali com a irmã, com o marido, com a sobrinha, ela é uma pessoa extremamente sozinha. Tanto que quando a Eleanor fala que vai, a grande preocupação da irmã e do marido é com o carro que elas dividem. Porque elas compraram um carro junto e a irmã fica tipo, não, porque e se eu precisar do carro? E se a minha filha passar mal e não sei o que, não sei o que. Então a gente já vê ali que não é uma relação muito amigável entre essas duas, é uma relação meio problemática. E também tem essa questão da mãe da Eleanor. A Eleanor fica o tempo inteiro falando e remetendo a essa mãe que morreu há algum tempo, então tem isso também. E por que eu tô comentando sobre essa questão da Eleanor ser uma personagem sozinha no mundo? Porque, gente, eu acho que isso deve ser de praxe, né? O elo fraco. Eu fiquei lembrando de O Iluminado. Como eu disse, a Shirley Jackson é a musa do Stephen King. E O Iluminado tem algumas características semelhantes aqui neste livro. A gente tem essa questão de uma casa, né? Lá no caso, o hotel, assombrados. Uma casa meio demoníaca, alguma coisa do tipo assim. E um grupo de pessoas reunidos ali, mas tem aquela pessoa que ela vai ser o elo fraco, que ela vai sofrer mais com essas coisas. E é isso que vai acontecer com a Eleanor, tá? Então eles vão para essa casa, já com todo esse clima de estamos em uma casa mal assombrada, e já fica toda aquela tensão deles esperando essas coisas acontecerem. Então assim, eles chegam lá, e à primeira vista, todos eles quando vão descrever a casa, na primeira vista, é de uma casa feia, uma casa que passa um medo, que você olha pra ela e você quer dar meia volta e ir embora. Então a casa em si, ela já tem toda essa visão meio fantasmagórica, e logo quando eles chegam, eles são recepcionados pela senhora Dudley, né, que lá tem esse casal que cuida ali da casa, o senhor e a senhora Dudley, e aí a senhora Dudley fala umas coisas que você já pensa assim, putz, onde que eu estou me enfiando? Porque as pessoas chegam e aí ela fala, tipo assim, né, olha, você não acha melhor você, né, repensar, voltar, ir embora, não? Porque se você gritar no meio da noite, ninguém vai ouvir. Então ela fala umas coisas do tipo que você já fica naquela coisa, né? Naquela expectativa de vai acontecer alguma coisa. Então fica todo mundo esperando esses eventos. Então eles passam a primeira noite meio tranquila. E aí depois, assim, mais ou menos lá pela segunda noite, as coisas começam a acontecer. E as coisas, elas vão acontecer em torno da Eleanor. É isso que eu tava falando. Dela ser uma pessoa sozinha no mundo, dessa questão de ter um elo fraco, de ter alguém ali que vai ser mais propício a esses eventos. Então as coisas vão começar a acontecer mais com a Eleanor. O primeiro grande evento paranormal vai acontecer tanto com ela quanto com a Theodora, elas estão juntas, mas depois tem algumas outras coisas que vão rolando que vai ser só com ela. Então aí você já tá vendo que tem alguma coisa ali nessa garota que tá despertando a atenção da casa. Tipo assim, a casa cagando lá pro Luke, pro Dr. Montaigne, pra Theodora, e centrando na Eleanor e falando coisas que remetem a isso que eu tava comentando, sabe? Dela ser sozinha, dessa relação com a mãe. Então, assim, isso são pontos pra gente prestar atenção na história, né? E, enfim, né, gente, assim, foi um livro que eu gostei demais da escrita. A escrita da Shirley Jackson, ela flui de uma maneira, assim, que na hora que você vê, você já chegou no final do livro. O livro, ele é relativamente curto. Eu acho que ele não tem nem 200 páginas, tem 195 aqui, tava olhando. E além dele ser um livro mais curto, ele também tem essa escrita bem fluida. E os eventos, eles são construídos de uma maneira a gerar uma certa tensão. Eu não fiquei com medo, mas, gente, eu cheguei numa conclusão, cheguei numa teoria que eu vou discutir aqui com vocês hoje também. Porque quem tá acompanhando os vídeos aí do Mês do Horror, viu que, por exemplo, igual A Outra Volta do Parafuso e outros livros aí que são classificados como terror, que eu comentei sobre essa questão de que eu não fiquei com medo e tal, e que eu esperava ficar com medo e não rolou. Esse livro aqui tem uma cena em si que me deu, assim, uma cagadinha, mas no geral eu não fiquei com medo. E eu tava, né, processando essa questão e pensando, eu cheguei à conclusão de que eu estou estragada
pelos filmes de terror. Por quê? A construção do filme de terror, ela é completamente diferente do que a construção do terror na literatura. E aí, como antes eu nunca tinha lido nada de terror, não sabia como é que era, eu já cheguei com essa visão que a gente tem do cinema. E aí é uma visão completamente diferente. A construção aqui não é a mesma. No cinema eles fazem tudo muito mais exagerado, tem a trilha sonora, sabe? Então quando vai acontecer alguma coisa, fica um silêncio. Então tem essa construção que é diferente. E aí acho que é por isso que a minha experiência com relação ao terror em si não foi do jeito que eu esperava. Porque eu cheguei com uma visão de terror que não condiz com a visão do terror da literatura. O que é que vocês acham de trazer aqui como vídeo essa questão do terror na literatura? Eu tô pensando em dar uma estudadinha aí, ler umas coisas e trazer isso. Enfim, vamos ver se vai rolar. Mas tem essa questão. Então, se eu não tivesse chegado com essas expectativas baseadas no que é feito no cinema, a minha experiência seria completamente diferente. Como eu disse, tem uma cena aqui que ela é mais aterrorizante, que na hora que eu terminei de ler, eu fechei o livro e fiquei assim, Jesus amado, o que aconteceu aqui? Jesus amado. E tem uma questão também de que o nome do livro é Assombração da Casa da Colina. A princípio a gente pode pensar que vai ter uma presença de fantasmas, presença demoníaca, não sei o que, aquela coisa que a gente vê. Só que a questão aqui não é no fantasma, a questão está na casa. O problema é a casa que tem a coisa em si. Sabe a casa monstro? Vocês conhecem esse desenho, né, gente? Porque assim, ele é clássico do terror. A casa monstro. Então, é mais ou menos essa questão. Não é que tenha um fantasma aqui e tudo mais. O negócio tá na casa. A coisa ruim é a casa. Entende o que eu tô querendo dizer? Então não vá esperando aparições aqui, porque não vai ter essas aparições. A gente vai ter algumas coisas, alguns acontecimentos, mais assim, tenebrosos, como eu disse, envolvendo a Eleanor, mas assombração, essas coisas, não vai ter. Tá? Isso não é uma história de fantasma. Isso aqui é uma história sobre uma casa que é do mal. E aí é interessante também que em dado momento eles vão contar a história da casa, né? O que permeia essa construção dessa casa ser uma casa do mal, entendeu? Ser uma casa que tem umas coisas. Então o Dr. Montaigne, em dado momento, ele vai contar como que essa casa foi construída, né? E o que aconteceu com essa família que vivia ali. Então ele conta que o Hugo Crane, eu não sei como é que fala, ele constrói essa casa e essa casa ela é construída de um jeito muito doido, sabe? O senso de equilíbrio lá dentro, ele é totalmente diferente. E isso também constrói toda essa tensão ali dentro. Porque a casa, por exemplo, ela tem cômodos que são cômodos internos e que eles, por exemplo, não tem janela, não sei o quê. É tipo como se os cômodos estivessem dentro da casa e aí você passa pra um outro cômodo. Enfim, é uma casa enorme, construída de um jeito completamente bizarro. E aí já tem isso, entendeu? Essa questão de ser uma casa grande, os personagens evitam de andar sozinhos aqui dentro, justamente pra não se perder e acabar assim, né, dando ruim lá dentro. E aí a gente vai acompanhando esses dias eles passando na casa, até que vão acontecendo esses grandes eventos bem centrados na Eleanor, e ela vai ficar bem mexida, tá? Até que chega um ápice, assim, no final do livro, que a Eleanor vai fazer uma coisa que, assim, vai ser a gota d'água para as pessoas que estão ali. E aí, a partir desse acontecimento, que eu não vou falar o que é, eu fiquei me questionando, assim, sabe, será que tem alguma coisa tão maligna ali dentro? Assim, tem, mas é aquilo, gente, não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, né? Porque durante a narrativa vai acontecer algumas coisas, só que a maioria dessas coisas são com a Eleanor. Tem coisas que só são com ela e que os outros nem presenciam. E como eu disse, a gente tem uma narração em terceira pessoa, mas é uma narração sob o ponto de vista da Eleanor. E foca naquilo que eu falei dela se sentir sozinha. Porque quando ela vai pra essa casa, ela vai começar a se sentir parte de algo. Fazer amizade com essas pessoas. E aí, em dados momentos, ela vai ter uns picos assim de paranoia, de pensar assim, estou sendo excluída. E às vezes nem é o caso. Mas aí ela fica com essas coisas na cabeça, e aí eu fiquei me questionando assim, sabe? Sim, alguns momentos eu sei que foi, porque aconteceu com os outros também, mas teve outros momentos que eu fiquei assim, me questionando se realmente foi algo do sobrenatural, ou se não foi algo que a própria Eleanor faz. Entendeu? Por causa de toda essa questão aí que eu tô
que eu tô comentando com vocês, dela se sentir sozinha no mundo. E aí quando chega no final, a gente tem um final que eu já tava imaginando, assim, foi um final meio previsível pra mim, porque eu fiquei meio assim, encucada com a Eleanor. Não gostei dela, falo pra vocês que ela é a protagonista, mas eu não gostei da protagonista. Eu achei ela bem chata, bem cismada com algumas coisas. Às vezes ela via coisas onde não tinha e, enfim, criou paranoias na cabeça que talvez levaram para esse grande final. Então, assim, foca nisso que eu falei. Uma personagem sozinha, tá se sentindo parte de algo, vai começar a fazer umas paranoias e aí você faz a sua análise, tira a sua conclusão aí. Mas em dados momentos eu fiquei me questionando se realmente foi um evento paranormal, sabe? Em alguns momentos eu me questionei sobre isso. Justamente porque, apesar de ser esse narrador em terceira pessoa, ele é um narrador que vai focar na Eleanor. Então, ele vai contar as coisas pelo ponto de vista dela, do que ela tá sentindo, como ela vê aquelas outras personagens. Então tem isso também, sabe? E apesar de eu não ter gostado da Eleanor, eu gostei do livro. Porque, como eu disse, a escrita da Shirley Jackson eu achei muito boa. Eu achei ela muito fluida. Quero ler mais coisas dela. Pretendo ler aquele outro, acho que é Sempre Vivemos no Castelo. Também tem O Homem da Forca, se eu não me engano. Tô com interesse nos dois, porque, putz, essa mulher achei maravilhosa a escrita dela. Quero ver o que eu vou achar dos outros, né? Agora eles estão sendo publicados pela Alfaguara nessas edições novas. Sobre a edição, que alguns podem querer saber, né? Quais são as diferenças. Não peguei na da Assuma. A da Assuma eu lembro que era de capa dura. Tinha um trabalho gráfico na capa diferente. Isso aqui é capa comum, né? Nessas edições da Alfaguara, que elas têm um formato meio um pouquinho menor aqui, né? Na largura, mas a altura é a mesma desses livros maiores. E, gente, eu não sei como é que tá os outros livros, mas o meu veio com um probleminha. Em algumas páginas, o meu veio, olha só, apagado aqui nas páginas da margem, foram bem essas páginas do canto, ó. Tem umas que estão, não tão tanto, deixa eu ver se tá dando pra mostrar, né? Aqui, ó, tá vendo? Mas tinha umas que estavam demais, sabe? E assim, eu fiquei um pouquinho decepcionada com isso. Gente, eu sou bem, assim, criteriosa com o livro, tá? Vou falar pra vocês. E esses livros aqui agora, que eles são relançamentos, estão relativamente caros. Então eu comprei o meu na promoção, mas se eu pagasse os R$50 que eles estão pedindo nele e viesse com esse problema, eu ia ficar com raiva. Mas assim, deu pra ler, mas acho que dependendo da pessoa, se ela tiver um problema de visão maior, igual no meu caso tem miopia e astigmatismo, talvez a pessoa tenha esse problema em fazer essa leitura. Não sei como é que tá toda, se foi o caso dessa impressão aqui, mas enfim, é isso, né? E sobre a capa, eu acho a capa bonitinha, não sei, eu não sei o que pensar dessa capa ainda, gente. Eu gosto que ela é roxa, né? E isso aqui é uma tela, é um quadro. Parece que as outras edições também seguem esse mesmo estilo de quadro e deve ser do mesmo pintor, porque são todas bem parecidas. Aqui atrás tem até, aqui ó, um nome. Não sei se vai dar pra ver, porque não tá focando, né? Focou? Não tá focando. Enfim, meninas, não tá focando. Mas é isso. Aqui tá falando. E é isso, gente. Assim, basicamente sobre essa edição aqui. Que eu queria comentar. Pra quem tiver interesse em saber, a tradução desse livro aqui tá pela Deborah Landsberg, ok? Então, gente, era isso que eu tinha pra comentar sobre este livrinho aqui. Só queria dizer que eu gostei demais. Eu acho que foi o melhor livro que eu li durante esse mês do horror. Foi o favorito pra fechar as leituras do mês do horror com chave de ouro. Terminei aqui, finalizei com a maravilhosa Shirley Jackson. Quero ler mais dessa mulher, porque eu achei assim, ó, sensacional, maravilhosa, perfeita. Entendi agora por que Stephen King gosta tanto dela e se inspira nela. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você comprar por esse link, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? Então, se você gosta do conteúdo que eu produzo, quer me ajudar de alguma forma, essa é uma forma super legal, entendeu? Você já vai comprar seus livrinhos e aí lembra de mim na hora e usa meu link. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo aqui caso você tenha gostado, comenta aqui se você já leu e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de ler, que tá precisando começar a ler. A gente tá quase chegando a 1000 inscritos aqui no canal, então o seu compartilhamento é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo.